Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzane e hoje estamos aqui para mais uma aula de famílias e direitos humanos. Antes de iniciarmos, você deve preparar o espaço para acompanhar essa aula e deve sempre lembrar de higienizar as mãos com álcool gel ou com água e sabão. Hoje, para começar, nós temos um desafio. Eu vou colocar na tela alguns sons de alguns animais e eu quero ver se vocês conseguem identificar qual é o som. Vamos lá? Muito bem, se você disse que esse é o som do leão, você acertou. Vamos para mais um? E aí, qual som é esse? Muito bem, esse foi fácil, né? Esse é o som do elefante. Vamos para mais um. Qual som de qual animal será esse? Esse som é o som do leopardo. Foi um pouquinho mais difícil, né? Vamos para mais um. Qual som é esse? Esse é um pouquinho mais difícil, né? Vamos escutar mais uma vez? E aí, conseguiram? Esse é o som do búfalo africano. Vamos para o último agora. Escutem e vamos pensar, que som de que animal é esse? Esse som é do rinoceronte. Muito bem! Esses sons que você ouviu agora são os sons de 5 mamíferos selvagens, conhecidos como Big Five na África do Sul. Mas você sabe o que é Big Five? Big Five é um termo em inglês que significa os 5 grandes. Por muito tempo, esses animais foram os mais procurados pelos caçadores por conta do marfim do elefante, do osso do leão ou do chifre do rinoceronte, porque eles eram considerados muito valiosos. E muitas pessoas de muitos povos acreditavam que eles tinham propriedades medicinais. Então, para isso, para proteger esses animais, foi criada uma reserva, o Parque Nacional Kruger. Esse parque, ele fica localizado na África do Sul. E a África do Sul é um país dentro do continente africano. E hoje eu vou convidar vocês para uma viagem para conhecer um pouquinho mais sobre a África do Sul. Para isso, eu trouxe uma foto de satélite, que são aquelas fotos tiradas lá do alto, para que a gente possa identificar primeiro o nosso país, o Brasil, e depois a África do Sul. Vamos observar lá. Nessa imagem, nós temos o Brasil, que está ali destacado em amarelo, que é o nosso país, e temos também destacado em amarelo o país África do Sul. Na próxima imagem, nós temos ali parte do continente americano e parte do continente africano. E com a seta amarela está destacado o Brasil, o nosso país, e a África do Sul, de qual país acabamos de falar. E entre esses dois continentes, nós temos o Oceano Atlântico. Agora,
Nessa próxima imagem que eu vou colocar aqui para vocês, nós vamos destacar um pouquinho mais o país África do Sul. Observem, está destacado em vermelho o país África do Sul. Agora, um desafio. Observando o mapa do continente africano, que eu vou colocar na tela para vocês, eu quero que vocês me digam quantos países ele tem. Vamos observar juntos? Olhem lá. Pensem bem, façam as suas estimativas e tentem descobrir quantos países será que tem esse continente. Pensaram, observaram bem, fizeram as estimativas? Será que tem 10? Será que tem 20? Mais do que 50? O continente africano é composto por 54 países. E vocês estão vendo ali destacado em verde uma ilha. Essa ilha é a ilha de Madagascar. Eu imagino que vocês já ouviram falar dela, porque ela aparece em um desenho muito conhecido. A África do Sul é um país que possui pontos turísticos únicos e encantadores, ou seja, tem lugares para se visitar, para fazer belos passeios. Vamos agora conhecer alguns deles? Observem a imagem lá. Essa é a cidade do Cabo, que é bem conhecida pelas suas belas praias, e na cidade do Cabo também a gente tem essas casas coloridas que marcam a arquitetura, a construção desse país. Nessa imagem, temos a cidade de Joanesburgo, onde podemos ver o estádio conhecido como Soccer City, que foi palco da abertura e da final da Copa do Mundo de 2010. E agora trouxemos também a imagem do Parque Nacional Kruger, onde vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele e onde estão os Big Fives que mencionamos no início da aula. Observem as imagens. A lista de bichos chega a 140 espécies de mamíferos, todos livres para circular na reserva. E isso faz com que o Parque Nacional Kruger seja o maior e mais famoso da África do Sul. Em meio às savanas cortadas por rios cheios de crocodilos, nesse cenário, imagine, além do Big Five, girafas, zebras, macacos, pássaros e outros animais. Agora, nós vamos fazer uma brincadeira para ver se vocês conseguem descobrir de onde são as próximas imagens. Será que vocês conseguem? Vamos tentar? Eu vou mostrar um pedacinho de cada animal e você me diz o nome dele. Mas eu vou dar uma dica. Esses animais vivem no Parque Nacional Kruger. Vamos ver? Qual é o animal? Observem bem as imagens. E aí, será que vocês conseguem identificar? Vamos ver. O primeiro pedacinho é a imagem de um elefante. O próximo, qual será? O próximo é um pouquinho mais fácil. Vamos tentar ver? O próximo é o da girafa, muito bem. E o último? O último também é fácil, né? O último é da zebra. Muito bem, conseguiram adivinhar? Essa atividade foi muito fácil, né? Agora nós vamos para mais uma. Para isso, eu quero que vocês peguem os materiais que vocês estão acostumados a usar para anotar as informações das videoaulas. E vocês registrem lá o nome da nossa aula, a data de hoje e a atividade número 1. Desenhe o Parque Kruger e os 5 grandes animais. Escreva os seus nomes. E vocês lembram quais são esses 5 animais? Vamos relembrar. É o leão, o búfalo, o leopardo, o rinoceronte e o elefante. Eu vou deixar um tempinho na tela e eu já volto.
Muito bem, conseguiram fazer o registro? Se não conseguiram terminar agora, não tem problema, vocês podem terminar em outro momento. E vocês conseguiram escrever as palavras corretamente? Eu vou colocar na tela todos os nomes dos animais e as imagens para que a gente possa conferir juntos. Olhem lá. O primeiro, búfalo, prestem atenção na grafia da palavra. O segundo, o elefante. Mais um, o leão, o leopardo e o rinoceronte. E na próxima imagem, nós temos todos os animais, o Big Five e o nome de cada um deles. Eu tenho certeza que vocês fizeram desenhos incríveis. Então, eu vou deixar na tela mais uns minutinhos essa atividade para que vocês possam conferir todas as palavras se escreveram corretamente, ok? E não podemos falar na África do Sul e não falar de Nelson Mandela.
Nascido na África do Sul, Nelson Mandela, ou Madiba, como era carinhosamente chamado, foi um grande líder que lutou pelos direitos de seu povo. Sua luta foi contra a discriminação sofrida pelos negros. Seu desejo era que todos na sociedade fossem iguais em direitos e responsabilidades. Mandela enfrentou vários desafios, porém nunca desistiu. Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Nelson Mandela, nós trouxemos para vocês um vídeo com a história Vovô Mandela do livro que está aqui. Vamos assistir juntos? Vovô Mandela. Zazi, Zilhelene e Zindzi Mandela. Sean Coles, tradução Dandara Palankoff. Vovô Mandela. Um dia, Zazi e Zilhelene estavam brincando na casa da vovó Zindzi, quando acharam uma fotografia. Era de alguém de quem eles se lembravam muito bem. Olha, vovó, a gente achou uma foto do vovô Mandela. A senhora pode contar a história dele de novo? Mas é claro! Como vocês sabem, o vovô Mandela era meu pai, mas ele foi preso quando eu tinha só 18 meses. Por que o vovô foi preso? Ele foi preso porque estava lutando contra o apartheid. O apartheid era uma lei na África do Sul que separava as pessoas negras das pessoas brancas e que dizia que as pessoas brancas eram melhores. O vovô lutava para que todos nós fôssemos iguais. Sabem quando a gente diz que alma não tem cor? Que temos cores diferentes, mas por dentro somos todos iguais? Era para ter isso que o vovô Mandela estava lutando. O vovô teve que passar o aniversário dele na prisão? Sim, e ele não podia dar uma festa. Nós tínhamos que comemorar por ele aqui fora. A Bisa ainda tinha o bolo de casamento deles, que não tiveram tempo de cortar quando se casaram. Todo ano, no aniversário do vovô, a Bisa pegava o bolo, acendia uma vela e fazia uma oração. Vovó, onde a senhora estava quando ele foi preso? Eu fiquei em casa, no distrito de Soweto, com a Bisa e minha irmã Zenani. A senhora gostava de lá? Era difícil. Nós não podíamos morar nos mesmos lugares que as pessoas brancas e as nossas casas, nossas escolas, os nossos hospitais não eram tão bons quanto os delas. E quando os negros diziam que isso não era justo, a polícia era muito dura. Mas por que as pessoas brancas começaram a deixar triste a vida de todo mundo? Porque as pessoas brancas foram ensinadas na colonização e no apartheid a odiar. Disseram a elas que eram melhores que as pessoas negras. Elas deixaram a vida de vocês triste também? Sim, respondeu a vovó Zindzi. Toda vez que a Bisa nos mandava para a escola, a polícia do apartheid vinha e nos expulsava. Mesmo que mudássemos nossos nomes e fingíssemos que éramos outras pessoas, eles nos encontravam. Então, quando eu tinha 5 anos e Zanani 6, algumas pessoas muito bondosas nos ajudaram a ir para o colégio interno na Zuazilândia. A gente só vinha para casa nos feriados para ver a Bisa e o restante da família. Que triste! Zazi, não precisa ficar triste. Sabe o que a Bisa costumava nos dizer? Ela dizia: não quero ver vocês chorando, porque aí o inimigo vai ficar feliz. Quero ver vocês fortes, precisam manter a cabeça erguida. A Bisa e o vovô Mandela eram pessoas fortes por causa do jeito como foram criados. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Onde a Bisa nasceu? Winnie Mandela nasceu em Bizana, que fica perto da costa selvagem. A Bisa é do povo Pondo, que gerou os melhores guerreiros da história. O vovô vem do povo Tembu. Os dois pertencem à realeza. Uau! Realeza? Sim, disse a vovó Zindzi.
vovô Mandela cresceu? Bom, ele nasceu na vila de Mvezo, mas cresceu em Kunu. Eu já fui lá, é verdade. Durante a infância, o vovô morou em uma casa tradicional, feita de barro e com telhado de palha. Ele precisava pegar água no rio e cozinhar em potes na fogueira. Mas as lições que aprendeu com os mais velhos moldaram o homem que ele se tornou. Um homem que foi capaz de perdoar todas as pessoas que fizeram ele, sua família e seu povo sofrerem. O vovô foi para a escola igual a gente? Sim. Quando ficou mais velho, estudou direito. Ele queria aprender como fazer justiça para a África do Sul. O que é justiça? A justiça trata dos direitos das pessoas. Significa que é preciso perguntar o que é certo para todo mundo, o que é justo. O vovô não achava justo o que estava acontecendo na África do Sul. As outras pessoas também queriam justiça? Sim, o vovô não era o único que achava o apartheid errado. O mundo inteiro dizia que aquilo era cruel. As pessoas negras não gostavam do jeito como eram tratadas. As pessoas negras ficavam com vontade de lutar quando as pessoas brancas diziam que elas não eram boas o bastante. Pensavam que se o vovô e a bisa podiam lutar e até ir para a prisão para conseguirem justiça, então elas também poderiam ir. Por que o governo fez o vovô ficar na prisão por tanto tempo? Eles o mantiveram na prisão contando que ele ficasse cansado e que desistisse de lutar por seu povo. Mas o vovô não desistiu. E eles esperavam que o povo se esquecesse do vovô e daquilo que ele defendia. Mas o povo não esqueceu. A Bisa, eu e muitas outras pessoas continuamos a lutar pela liberdade. Todas essas pessoas mantiveram vivo o espírito do vovô. O vovô tinha um plano para fugir da prisão? Não, ele nunca tentou fugir. Ele queria ficar na África do Sul para lutar por seu povo. Ninguém ia forçá-lo a deixar seu país. Era importante que as pessoas soubessem que ele estava lá. Vovô sabia que no mundo inteiro as pessoas faziam cada vez mais pressão para que ele fosse libertado. E um dia, o vovô foi libertado. As pessoas ficaram felizes? Elas ficaram muito felizes. Tomaram as ruas quando saímos de carro da prisão. A volta do vovô até Soweto demorou muito, porque todos os caminhos estavam bloqueados. Caiu uma chuva pesada, mas as pessoas tinham dormido na rua só para vê-lo. Houve muita dança e muita cantoria. Todos estavam muito felizes. Todo mundo? Perguntou Zilhelene. Todos os sul-africanos, negros e brancos. E o que o vovô fez quando virou presidente? A primeira coisa que fez foi unir os sul-africanos. Ele lembrou a todos que éramos iguais e que por isso estávamos lutando para que vivêssemos lado a lado. Ninguém era melhor do que ninguém. Ele garantiu que todos pudessem ir à mesma escola, que todos pudessem morar onde quisessem, que todos pudessem ir aos mesmos hospitais. Então, o apartheid tinha acabado? Isso mesmo. E sabe como ele fez isso? Convidou seus inimigos para se sentarem com ele, dividirem a mesma mesa. Deve ter sido bem difícil. Mas vovó Zinzi tinha uma pergunta para os dois. Vocês sabem o que significa Ubuntu? Acho que eu sei. Quer dizer, eu sou porque todos somos. É nisso que acreditamos enquanto povo africano, em tratar as pessoas do jeito que nós queremos ser tratados. Foi isso que inspirou o vovô a lutar por seu povo e também o ajudou a perdoar os seus inimigos. E esse foi o nosso recado para vocês na aula de hoje. Nos vemos na próxima aula.